Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A FIFA surpreendeu o mundo do futebol ao tomar uma decisão que mexe com os alicerces da história do esporte. O nome do Palmeiras, enfim, aparece na lista oficial de campeões mundiais da entidade. Em meio a décadas de debates, controvérsias e resistências, o reconhecimento da conquista da Copa Rio Internacional de 1951 como título mundial representa não apenas a vitória de um clube, mas de uma tradição que nunca deixou de acreditar em sua grandeza. O silêncio de anos foi rompido por uma atualização discreta, mas poderosa. O Verdão, tantas vezes desafiado por rivais que negavam o valor de seu feito, agora figura ao lado das maiores potências do planeta na galeria dos campeões. A retificação da FIFA não veio com estardalhaço, mas para o torcedor palmeirense, foi como um grito preso na garganta que finalmente pôde ecoar pelos quatro cantos do país. Em 1951, o mundo ainda cicatrizava os traumas da Segunda Guerra. E no Brasil, nascia o embrião de uma competição sonhada como mundial, a Copa Rio. Idealizada para reunir os maiores campeões continentais, a competição atraiu gigantes da Europa como Juventus, Estrela Vermelha e Nice, além de fortes representantes sul-americanos. O torneio foi disputado no Maracanã e no Pacaembu, dois palcos sagrados do futebol, e contou com a presença de figuras lendárias. Na grande decisão, o Palmeiras enfrentou ninguém menos que a Juventus, campeã italiana. Em dois confrontos épicos, o clube brasileiro venceu por 1-0 na ida e segurou um empate heróico em 2-2 na volta. A consagração veio diante de 100 mil torcedores em êxtase. O feito, na época, foi celebrado como uma conquista mundial. Mas com o passar das décadas e o surgimento de novas competições organizadas pela FIFA, a vitória alviverde passou a ser vista com desconfiança por parte de setores conservadores do futebol internacional. Mesmo com o reconhecimento parcial em 2014, quando a FIFA emitiu um comunicado admitindo a relevância da Copa Rio, o clube e sua torcida nunca cessaram na busca por uma menção formal, definitiva, oficial. E agora, em 2025, essa página foi virada. O nome do Palmeiras está, de maneira incontestável, inscrito entre os campeões mundiais de clubes. A torcida alviverde recebeu a notícia como uma redenção histórica. Em bares, redes sociais, estádios e sedes de torcidas organizadas, o sentimento era de justiça. Torcedores que ouviram durante anos provocações de rivais finalmente puderam levantar a cabeça e estufar o peito. A conquista não foi apenas esportiva, foi cultural, simbólica e emocional. No Allianz Parque, a movimentação foi intensa desde as primeiras horas da manhã após o anúncio. Camisas verdes tomaram conta das ruas, bandeiras foram hasteadas, e muitos torcedores mais velhos, que viveram ou ouviram de seus pais as histórias daquele título, choraram como se estivessem de volta a 1951. Não era apenas uma questão de estatística, mas de honra. O elenco atual do Palmeiras também reagiu com entusiasmo. Nas entrevistas pós-treino, jogadores como Endrick, Rafael Veiga e Murilo destacaram o orgulho de vestir uma camisa agora oficialmente reconhecida como campeã do mundo. O técnico Abel Ferreira, emocionado, lembrou que um clube grande não se faz apenas com títulos recentes, mas com uma história sólida que resiste ao tempo. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras briga entre os primeiros colocados com um futebol competitivo e consistente. O elenco, experiente e entrosado, mostra força em todas as competições que disputa. A conquista de 1951 agora reconhecida pode ter um efeito ainda mais motivador na campanha atual, como se o passado e o presente se unissem para empurrar o time rumo a novas glórias. Nos bastidores do futebol, dirigentes de outras equipes brasileiras e sul-americanas se pronunciaram, em sua maioria, com respeito. Houve quem ainda tentasse desmerecer, mas a posição da FIFA selou o debate. O Palmeiras é, oficialmente, campeão do mundo. Ponto final. O impacto dessa decisão vai além da taça em si, muda a narrativa, muda a história. O episódio também reacende discussões sobre outros títulos internacionais de clubes sul-americanos anteriores à era moderna da FIFA.
O caso do Palmeiras agora pode abrir precedentes e inspirar movimentos semelhantes em outros países, mas dificilmente alguém terá a mesma legitimidade conquistada com suor, futebol e bravura como o Verdão naquela tarde de 1951. O reconhecimento da FIFA também é uma aula de memória esportiva. Em um tempo onde o futebol vive sob o domínio das cifras e da indústria, relembrar um feito tão romântico e autêntico mostra que a essência do esporte ainda resiste. E resistir é, talvez, o verbo que melhor define essa conquista palmeirense. Durante anos, foi preciso lutar contra o esquecimento, a desinformação e o preconceito institucional. Hoje, o Palmeiras é mais do que um campeão. É um símbolo da persistência de um povo que nunca deixou de acreditar na sua própria história. E agora, com a chancela da maior entidade do futebol, o clube se ergue ainda mais alto no cenário mundial. É o reconhecimento de um legado. E é, também, o começo de uma nova era. O impacto da decisão da FIFA repercutiu internacionalmente. Veículos da imprensa esportiva ao redor do mundo noticiaram a atualização com surpresa e, em muitos casos, com respeito. Alguns jornalistas europeus, anticéticos quanto ao valor da Copa Rio, passaram a revisitar suas análises, reconhecendo a legitimidade da conquista palmeirense à luz dos novos critérios da entidade. No Brasil, a cobertura foi intensa e carregada de emoção, como se uma ferida aberta por décadas tivesse, finalmente, começado a cicatrizar. Para o torcedor comum, aquele que pinta o rosto e canta nas arquibancadas sem se importar com rankings ou convenções, a validação não muda o sentimento, mas reafirma que nunca foi preciso aprovação externa para acreditar. Ainda assim, o gesto da FIFA reforça a importância da narrativa no futebol. Histórias como a do Palmeiras, construídas no suor, na coragem e na resistência, tornam-se ainda mais poderosas quando são oficialmente reconhecidas. É impossível não lembrar dos ídolos que fizeram parte daquela campanha de 1951, Oberdan Catani, Rodrigues Tatu, Jair Rosa Pinto, Liminha. Homens que, com pouco mais do que talento e vontade, desafiaram os grandes clubes do mundo e deixaram suas pegadas na eternidade. Muitos deles já se foram, mas o gesto da FIFA é como um tributo póstumo à sua grandeza. Os que ainda vivem, recebem o reconhecimento com lágrimas nos olhos e a certeza de que sua luta não foi em vão. Dentro do clube, a decisão repercutiu como um presente histórico. A diretoria do Palmeiras já estuda formas de eternizar o reconhecimento. Um novo espaço no museu do clube será criado exclusivamente para a Copa Rio, com uma linha do tempo detalhada e interativa que conte, passo a passo, a trajetória até o topo do mundo. A ideia é permitir que novas gerações conheçam os heróis esquecidos e saibam que, muito antes da era digital, o Verdão já havia conquistado o planeta. Abel Ferreira, sempre intenso em suas palavras, foi direto ao comentar a decisão: um clube que tem história tem identidade. E identidade não se compra, se constrói. O Palmeiras é mundial. E agora é oficial. Somos parte da elite do futebol mundial desde muito antes de imaginarem. O treinador reforçou que esse reconhecimento eleva a responsabilidade do atual elenco em manter o nome do clube à altura de sua tradição. Na tabela do Brasileirão 2025, o Palmeiras ocupa uma das 3 primeiras posições. Com um elenco sólido, boas atuações defensivas e um ataque eficiente, o time se credencia a disputar o título com força. O reconhecimento da FIFA chega como um combustível emocional extra, unindo o passado e presente em uma mesma causa: vencer. O torcedor sente isso, o ambiente nos jogos se tornou mais vibrante, mais simbólico. Os rivais, por sua vez, encaram a notícia com diferentes posturas. Parte dos torcedores de clubes adversários ainda reluta em aceitar a decisão, alegando critérios políticos ou subjetivos. Mas até entre os mais críticos, há uma sensação de que o debate foi encerrado. Quando a FIFA, a autoridade máxima do futebol, emite um veredito, ele se impõe. O Palmeiras é, oficialmente, o primeiro campeão mundial interclubes da história. Essa atualização também interfere em futuras análises estatísticas e documentações oficiais. O número de títulos mundiais do futebol brasileiro agora inclui o Palmeiras de 1951. Isso influencia livros, rankings, vídeos históricos e até mesmo futuras edições de jogos eletrônicos e conteúdo educacional esportivo. Uma mudança sutil, mas profundamente simbólica.
A trajetória até essa validação é, por si só, uma lição de persistência institucional. Ao longo dos anos, o clube investiu tempo, recursos e paciência para documentar, resgatar e apresentar a importância da Copa Rio. Foram inúmeras reuniões com dirigentes da FIFA, embates diplomáticos e campanhas públicas. Em 2025, tudo isso se traduz em uma linha: Palmeiras, campeão mundial 1951. Pequena na escrita, gigante no significado. A torcida, que nunca deixou de cantar campeão mundial nos estádios, agora o faz com ainda mais orgulho. A música que ecoava das arquibancadas como afirmação popular, agora tem chancela oficial. O hino do Palmeiras ganhou um novo peso. A camisa, um novo brilho. A história, uma nova página escrita com tinta dourada. A diretoria planeja ainda organizar uma grande homenagem no próximo jogo em casa. A ideia é reunir familiares dos jogadores de 1951, ex-atletas históricos, e promover uma cerimônia emocionante antes da partida. Faixas serão erguidas, telões exibirão imagens da conquista e a nova estrela na história do clube será celebrada como merece, com festa, memória e gratidão. Com a atualização feita pela FIFA, a história do futebol passa a reconhecer um capítulo que muitos tentaram ignorar. Mas a história, como sempre, cobra seu preço. E quando a verdade ressurge, ela ilumina com mais força. O Palmeiras, o time da tradição, da academia, da força verde que nunca se curvou, é agora, perante todos os olhares, um campeão do mundo. A chama acesa em 1951 continua viva. E com esse gesto, a FIFA não apenas devolve ao Palmeiras o que lhe era de direito. Ela ensina ao futebol que a glória não tem prazo de validade. Ela sobrevive ao tempo, à política e à dúvida. E um dia, quando menos se espera, ela é reconhecida, para nunca mais ser esquecida. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O reconhecimento oficial da FIFA não apenas encerra um longo capítulo de disputas e provocações, como também projeta o Palmeiras a um novo patamar de respeito mundial. Para clubes e federações ao redor do planeta, a retificação histórica serve de alerta: o tempo não apaga os feitos legítimos. Ao contrário, ele os fortalece. E quando finalmente reconhecidos, tornam-se ainda mais grandiosos, pois sobrevivem às maiores provas, a do esquecimento, a da dúvida e a do orgulho alheio. No ambiente interno do clube, o momento é de exaltação, mas também de reflexão. O presidente atual, em pronunciamento reservado aos sócios e à imprensa, destacou que a decisão da FIFA é uma resposta não apenas à história do Palmeiras, mas ao espírito de seus torcedores, que nunca abandonaram suas raízes. Nosso maior mérito foi nunca deixar de acreditar. Esse título sempre nos pertenceu. Hoje, apenas confirmaram isso. Com esse marco, a base do Palmeiras também ganha um motivo a mais para se orgulhar. Garotos das categorias sub-11 ao sub-20 passaram a treinar sob uma nova aura. Agora, eles carregam nos escudos de suas camisas o peso e a honra de uma conquista global oficialmente chancelada. Nos corredores da academia de futebol, a conquista de 1951 deixou de ser uma memória distante para se tornar um farol para as futuras gerações. Além das 4 linhas, o impacto também se reflete na imagem internacional do clube. Em poucas horas, as redes sociais oficiais do Palmeiras registraram um aumento expressivo no número de seguidores estrangeiros, principalmente da Europa e da América Latina. Vídeos históricos da Copa Rio passaram a circular novamente com legendas em diversos idiomas. A marca Palmeiras campeão mundial rompeu fronteiras e voltou a despertar o interesse de um público que antes via o clube apenas como uma força regional sul-americana. A repercussão também chegou aos ex-jogadores vivos da campanha de 1951, poucos, mas que agora têm seus nomes eternizados em pedra. Um deles, em entrevista emocionada, disse: "Esperei mais de 70 anos por isso. Vi amigos irem embora sem esse reconhecimento. Hoje, sinto que nossa luta valeu a pena." Suas palavras ecoaram entre os torcedores como um testemunho de fé inquebrantável, a de quem viveu a glória e esperou que o mundo a reconhecesse. O futebol brasileiro, de modo geral,
também colhe os frutos dessa atualização. Agora, com mais um clube listado entre os campeões mundiais, o Brasil amplia sua influência no cenário global. A conquista palmeirense reforça a narrativa de que o país foi, é e continuará sendo um berço de talentos e de glórias incontestáveis. E isso no momento em que o futebol brasileiro busca reposicionar sua imagem diante do domínio europeu nas últimas décadas. A relação entre clube, torcida e história nunca foi tão forte. O Palmeiras de 2025 vive um dos seus melhores momentos técnicos e institucionais, com um elenco competitivo, estrutura de ponta e um projeto esportivo sólido. Mas agora, soma-se a isso a consagração definitiva de seu passado. O que já era grande ficou ainda maior. E a frase "tem mundial" deixou de ser bordão de provocação para se tornar uma realidade cristalina. Não há mais espaço para negação. O nome do Palmeiras está cravado na história do futebol mundial. Não como uma aspiração, mas como um fato. Não como desejo de sua torcida, mas como uma verdade reconhecida pela entidade máxima do esporte. A Copa Rio de 1951 foi o primeiro Mundial Interclubes. E o Palmeiras, seu legítimo campeão. É o tipo de verdade que não precisa mais ser defendida. Apenas celebrada. Nos próximos meses, espera-se que a FIFA promova atualizações em seus registros digitais e físicos. Museus, galerias de troféus e materiais de comunicação oficial incluirão o nome do Palmeiras ao lado de Real Madrid, Milan, Manchester United, Boca Juniors, Bayern de Munique e tantos outros. Uma página antes esquecida agora ocupará lugar de destaque nos arquivos oficiais do futebol. Dentro da CBF, o clima também é de comemoração. A entidade pretende apoiar institucionalmente o Palmeiras em homenagens futuras e está articulando com a FIFA a vinda de uma delegação oficial ao Brasil para entregar uma placa simbólica durante uma cerimônia especial. Esse evento será transmitido para todo o país e terá como objetivo consagrar, de forma pública e definitiva, o feito de 1951. Nas arquibancadas, o torcedor canta mais alto. Nas redes sociais, as provocações cessaram, ou se tornaram gritos abafados. Nas ruas, a camisa verde ganhou mais respeito. O Palmeiras agora carrega a responsabilidade de manter o nível de sua história. E tudo isso, porque uma entidade internacional, após décadas de relutância, decidiu fazer justiça. A FIFA falou. E com isso, encerrou-se um ciclo de negação que jamais deveria ter existido. Do Palestra Itália ao Allianz Parque, do tempo de Oberdan ao tempo de Hendrick, do rádio à inteligência artificial, o Palmeiras atravessou gerações carregando a memória de 1951. E agora, essa memória virou fato. Um feito. Um troféu. Um reconhecimento incontestável. A Copa Rio, que muitos quiseram apagar, brilhou de novo. E com ela, o brilho eterno de uma camisa que já nasceu gigante. Essa não é apenas uma vitória palmeirense. É uma vitória do futebol brasileiro. É a história retomando seu curso. É a verdade vencendo a dúvida. É o mundo olhando para o passado com olhos finalmente justos. E diante disso, só resta ao torcedor levantar a cabeça, encher os pulmões, e dizer em alto e bom som: o Palmeiras é campeão do mundo. O reconhecimento oficial do título de 1951 pela FIFA representa, para o Palmeiras, o fechamento de um ciclo marcado pela perseverança e pela fidelidade às suas origens. Durante mais de 7 décadas, o clube sustentou com orgulho a narrativa de um feito histórico que, para muitos, era apenas uma lembrança distante. Mas a lembrança resistiu, se fortaleceu com o tempo e, agora, retorna como uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro. Nas ruas, nas arquibancadas, nas salas de troféus e nos corações alviverdes, a taça de 1951 nunca perdeu seu valor. O que faltava era o reconhecimento que a legitimasse aos olhos do mundo. Agora que ele veio, o Palmeiras se coloca de forma definitiva entre os imortais do futebol global. O clube que formou a primeira academia, que dominou décadas com futebol vistoso, que resistiu às eras e às crises, hoje vê sua história reescrita com justiça. Este novo capítulo não é apenas sobre o passado. Ele transforma o presente e projeta o futuro. Com esse marco, o Palmeiras reforça sua imagem de potência global, atrai novos olhares, valoriza sua marca e inspira seus atletas e torcedores.
O orgulho estampado no peito de cada palmeirense, antes motivo de debate, agora é fato. O verde e branco é mundial. E é para sempre. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.